Eu sou Rudi Solon e mais um programa Shalom Brasil está no ar. A Bolívia e o Estado de Israel anunciaram o restabelecimento das relações diplomáticas após a ruptura feita depois do 7 de outubro. Em um evento em Washington, o chanceler israelense Gideon Sa'ar, junto ao chanceler boliviano, anunciaram este acordo que tenta trazer mais cooperação entre tecnologia entre os dois países. A Bolívia conta com um novo governo após outubro de 2025, que tenta trazer mais relações estratégicas e alianças com países de todo o mundo. É importante notar que o restabelecimento das relações diplomáticas com Israel é chave, olhando para um mundo democrático, olhando para um mundo onde todos têm voz, opinião e espaço, e que assim possamos ter mais vínculos na América Latina para apoiar o Estado judeu. Fique agora com os destaques do programa Shalom Brasil de hoje. Café literário com Márcio Luftglas na CIP. Heróis de Guerra, um evento do Beit Halochem Brasil. Uma exposição beneficente do TNAD na Galeria Nata. Campeonato de basquete na Hebraica de São Paulo. Fique com a gente, o programa Shalom Brasil volta já já. Agora ficou ainda mais fácil acompanhar o Shalom Brasil. Todo domingo, às 19 horas, você pode assistir ao nosso programa também pelo YouTube, ao vivo. Não perca essa nova forma de estar junto com a gente. Inscreva-se no canal, ative as notificações e venha viver o Shalom Brasil com a gente todos os domingos, às 19 horas. Esperamos por você! A Congregação Israelita Paulista recebeu Márcio Luftglas, autor do livro A História Incomum de um Homem Comum, para o seu Café Literário. No Café Literário da CIP, o infinito mundo da literatura reuniu público para conhecer a incomum história de um homem comum. E o jornalista Alberto Maurício Danon, a noite virou um encontro de memória e reflexão sobre a Shoah. Na verdade, foi o conjunto, a resiliência, por ele passavam por tantos campos, tantas privações e tantas provações também, me chamou muita atenção. Como hoje em dia a gente não passa nem 10% disso, nem 5% disso, e a gente reclama da vida, fica nervoso, parece que o mundo acabou, e eles passaram, perdeu a família, perdeu amigos, trocou de campos, não sabia se acordaria vivo no dia seguinte, e mesmo assim manteve-se firme, veio para um país novo, onde ele não conhecia a língua, começou a trabalhar de clientelte, que é aquele que vende de porta em porta, sem saber o idioma. Então, na verdade, é conversar com ele o que o motivou, primeiramente, a fazer esse livro, e principalmente num momento como esse, que a gente vive um momento muito complicado de inversão de valores no mundo inteiro, de ascensão do antissemitismo, na verdade, estava latente e ele aflorou de uma forma absurda no mundo inteiro, no Brasil e no mundo. Então, é mais que urgente, está mais que no momento de se fazer uma obra como essa, para que as novas gerações, já que infelizmente os sobreviventes estão terminando os sobreviventes, não temos mais quase, então é importante que a nova geração possa perpetuar, conhecer, saber, sentir para que nunca mais se repita. Então, acho que esse livro é super importante pelo formato dele, para chegar nas pessoas, nas crianças e também nos jovens que hoje têm uma dificuldade de uma leitura mais densa. Então, é um livro mais fácil, mais fluido de ler, com gravuras, com ilustrações. Eu acho que o papel de cada um de nós, da comunidade, é tentar passar esse livro para frente, grupos de escolas não judaicas, inclusive de pais, que têm acesso à coordenação, de trazer, como tem o livro que o Cereja comentou, o Maus, que é lido nas escolas, já é curricular. Então, de repente, esse livro vai ser mais um livro que pode entrar no currículo das escolas. O projeto Café Literário faz parte do grande guarda-chuva nosso, do Polo Cultural da CIP, que a gente trabalha com várias linguagens culturais. Então, o projeto
que nos ajuda muito por ser pela Lei de Incentivo à Cultura. Então a gente democratiza a cultura com muitos projetos, porque são sempre lançamentos de livros inéditos, a gente traz autores importantes, como hoje estava aqui o Márcio, com um livro extremamente impactante agora na comunidade judaica e fora da comunidade judaica, que fala justamente sobre o tema do Holocausto. E a gente precisa, como ele mesmo falou, intensificar e divulgar o máximo possível para escolas judaicas e não judaicas, enfim, um momento delicado que o mundo está vivendo. O livro reconstrói a trajetória de Inácio Luftglass, judeu polonês que, aos 16 anos, passou por 6 campos de concentração, sobreviveu ao Holocausto, foi para Israel e depois recomeçou a vida no Brasil. Márcio contou que o projeto nasceu do desejo de registrar essa história para os filhos e netos que conviveram pouco com o avô, garantindo que esses relatos não se percam com o tempo. Os depoimentos das pessoas, as pessoas falando que choraram ao ler o livro, que a história do meu pai, elas se identificaram como se fosse a história dos pais delas. O momento que ele pega e vai ser mascate aqui, chega sem falar a língua, sem saber uma palavra de português, ele é ajudado por alguém da comunidade, do mesmo jeito que ele é ajudado, em seguida ele ajuda também pessoas que vêm. Mas tem uma passagem muito interessante. Essa passagem eu me lembro muito nítida. Teve uma época que o Dr. Scholl lançou uns tamancos. E eu enchi minha mãe, eu queria esse tamanco de qualquer jeito. Um ano eu fiquei implorando para ela comprar esse tamanco para mim. E ela comprou o tamanco. E quando eu cheguei em casa com o tamanco, eu fiquei no corredor. O corredor da minha mãe era muito longo. E eu fiquei batendo. E meu pai falava, para de bater, tira o tamanco. Mas sabe coisa de adolescente, que você fala não, você vai lá e faz sim? Ele pegou o tamanco, arrancou do meu pé e jogou fora o tamanco. Então hoje eu entendo como devia ser ruim. E no livro fala que eles andavam de tamanco nos campos, eram os tamancos. Então aí hoje eu entendo tudo isso, mas na época eu não entendi. Eu conheci o senhor Inácio há muitos anos atrás. Eu trabalhava com meu pai no Brás, a gente tem um atacado e na época a gente vendia muita roupa de cama, mesa e banho. Entrou um senhor com 2 amigos e começaram a pesquisar os produtos. Depois ele chegou para mim e falou, olha, eu sou mascate, eu compro no Brás e vendo na Zona Norte. Será que eu poderia pegar alguma mercadoria fiado? Olhei para ele, a gente sentiu, eu e meu pai, ele descreveu a história dele, que ele era sobrevivente de campos de concentração, mostrou o número, a gente se identificou muito com ele, com os amigos, e pegamos a caderneta na época do fiado e colocamos lá, Inácio Luftglass. Ele pode pegar o que você quiser. E depois de uma semana, religiosamente ele veio e pagou. E foi assim seguindo. E por coincidência, há um mês atrás, eu estava fazendo uma limpeza nos meus arquivos e achei a caderneta. Ele é muito querido. Ele com os amigos dele, as histórias que ele contava, o dia a dia dele, as férias em Poços de Caldas que ele combinava na minha loja. Ao longo da conversa, Márcio lembrou as 2 viagens à Polônia, o processo de organizar os relatos da família e a parceria com os irmãos, o ilustrador Ivo Minkovicius e o escritor Marcos Aurelius Pimenta. Sob a mediação de Alberto Danon, as pessoas acompanharam como um conjunto de memórias espalhadas virou uma única história, capaz de conectar a trajetória pessoal de Inácio e a responsabilidade coletiva de lembrar a Shoah. Eu estive na Polônia 2 vezes, uma com a minha esposa, com uma turma com o Rabino Davi, em 2017. Meu pai já tinha falecido, eu falo que eu cheguei atrasado. Minha mãe estava viva ainda. Foi muito bom, aprendi bastante. Estive em Auschwitz, rezamos onde meu pai ficou preso e voltei para a Polônia esse ano com alguns influencers pela Conib, pelo Standitan. E lá foi um momento de bastante reflexão, onde o que eu estava planejando por 20 anos, que era escrever o livro, eu falei, vou fazer e fizemos em 6 meses. Queria agradecer aqui algumas pessoas que foram fundamentais na confecção, transformar a ideia numa obra. Principalmente meus irmãos, o Sérgio Luftglass, a Tânia Gleiser, que me ajudaram bastante com boas lembranças que eu não tinha. E 2 pessoas importantíssimas,
Uma é o ilustrador, o Ivo Micovicius, que conheceu meu pai, então teve toda uma questão emocional bem relevante no desenvolvimento do livro. E o Marcus Aurelius Pimenta, que é um escritor que não é da comunidade, eu fiz isso de propósito, é alguém focado no público infanto-juvenil e que colocou no papel o que a gente estava conversando. Esse processo todo, e foram esses entre 4 e 6 meses, vamos falar, foram 6 meses, quando eu tive a ideia de realmente colocar no papel, foi para os meus filhos. E quando eu fiz o livro, a minha decisão era fazer para eles. Que se eles gostassem, já teria valido a pena. No encerramento, a presidente da CIP, Laura Feldman, destacou o compromisso da comunidade com a educação e a memória. Ela adiantou que o livro será trabalhado em turmas de bar e bat mitzvah e em escolas não judaicas, como ferramenta pedagógica contra o esquecimento e a intolerância. Assim, o café literário sai do salão e segue vivo em salas de aula, clubes de leitura e nas novas gerações que vão ler e contar essa incomum história de um homem comum. Quando o discurso de ódio ultrapassa limites, a justiça precisa agir. Na 56ª Convenção da CONIB, Andrea Weiner, diretora jurídica da entidade, detalha os casos de condenação que marcaram a atuação jurídica da CONIB em 2024. Nós temos na CONIB, só para contextualizar, um jurídico muito atuante. Temos hoje mais de 40 voluntários e uma estrutura profissionalizada que nos permite uma atuação bastante ampla. Tá? Então, nosso papel no jurídico é de analisar essas denúncias que hoje nós recebemos em um volume muito grande, muito maior do que antes do conflito do 7, que iniciado pelos atentados terroristas do 7 de outubro, e avaliar se essas denúncias devem ser levadas ao conhecimento das autoridades. E aí aqui, a nossa análise é sempre pautada na lei. No Brasil, antissemitismo é crime de racismo. E é com base nesta premissa legal que nós fazemos a nossa análise. A liberdade de expressão no Brasil não é ilimitada, ela encontra fronteira em outros direitos constitucionais, e é aí que o nosso trabalho começa. Então, nos casos de antissemitismo que a gente recebe, invariavelmente esses tropos que o Bruno estava colocando, eles aparecem, né? E aqui a gente selecionou 3 casos, que eu vou falar muito rapidamente aqui um pouco sobre eles, que deixam esses conceitos palpáveis, que demonstram como esses tropos, na prática, eles se materializam no discurso atual, principalmente nas redes sociais. Então, esse primeiro caso aqui, esse cidadão, ele já foi indiciado por racismo pela Polícia Federal da Paraíba. E aí aqui dá para ver muito claramente o tipo assim, a excursão pelos tropos que ele faz ao construir o discurso dele. Então, ele faz aqui comentários sobre os judeus serem culpados pelo que ele chama de holocausto do nosso tempo, se referindo à guerra entre Israel e o Hamas. Ele diz que os judeus são dignos de ódio, que os judeus são ladrões de terras, são assassinos, etc. Então, aqui você vê a responsabilização coletiva dos judeus pelas ações de Israel, porque aqui ele fala do Estado de Israel e do primeiro-ministro como sinônimo do povo judeu como um todo, como se as ações do governo pudessem ser imputadas a todos os membros da comunidade judaica mundial. Ele faz apologia e analogia ao nazismo, inversão do Holocausto, colocando o Holocausto invertendo, nos tirando da categoria de vítimas para a categoria e nos colocando na categoria de algozes. Ele coloca os judeus como o mal encarnado, né, aquele que é digno de ódio, e também nega o direito de existência do Estado de Israel, porque ele diz que nós somos ladrões, assassinos, ladrões de terras. Aqui no segundo caso, esse é um caso também que passa por muitos tropos do antissemitismo clássico. Esse é um caso muito importante para nós, porque ele é uma atualização do precedente mais importante que a gente tem sobre antissemitismo no Brasil, que é o caso Elvanger. O caso Elvanger adaptado às redes sociais. Esse caso já está no Supremo Tribunal Federal em vias de transitar em julgado. É um caso que nos orgulha muito por ser um precedente muito importante no combate ao antissemitismo no Brasil.
E aqui também surgiu um precedente também importante no sentido de que não cabe aos réus que respondem por antissemitismo fazer acordo. Não cabe acordo em casos de racismo contra judeus. Esse é o primeiro caso no Brasil que diz isso. E aí aqui ele fala que os judeus são responsáveis pela peste negra, pelo H1N1, pelo Covid. É um caso de 2020, da época em que a pandemia estourou. Ele diz que os judeus se vitimizam, que tem uma agenda para se vingar da civilização, e diz também que o Holocausto é um evento fantasioso que é fabricado pelos judeus como forma de vitimização. Então, aqui ele percorre todos esses tropos. Teorias da conspiração, coloca os judeus como transmissores de pestes, de doenças, vingatividade, que ele coloca explicitamente no texto, negação do Holocausto, que também está explícita, porque ele chama o Holocausto de fantasioso, e vitimização estratégica, porque diz que a gente inventa isso para se vitimizar e capitalizar em cima disso. E, por último, esse caso também, já há condenação confirmada em segunda instância. Esse cidadão foi condenado a 5 anos de reclusão, que para uma pena de racismo é uma pena alta. E aqui também, ele diz que lamenta que Hitler não completou o trabalho, que Hitler deveria ter finalizado o que ele chama de obra, né? E culpa os judeus coletivamente também por várias desgraças. E aqui também, então temos mais explícito até que nos outros casos uma apologia ao nazismo mesmo, e a Hitler e ao Holocausto, uma convocação à violência, porque ele coloca de uma forma muito explícita que o povo judeu deveria ser eliminado para evitar catástrofes, e também culpa os judeus pelo antissemitismo, que é um clássico também. Se nós não agíssemos de forma errada, não seríamos perseguidos. Essa é a lógica desse tropo. Então, esses são casos em que vários tropos aparecem, que a gente usou justamente para colocar de forma mais pautável esses conceitos acadêmicos que o Bruno colocou, e são todos eles casos de sucesso em que as pessoas que proferiram esses discursos foram responsabilizadas pela justiça. Esse é apenas um dos muitos debates fundamentais realizados durante a 56ª Convenção da CONIB. Para assistir a esse e a todos os outros painéis na íntegra, acesse o canal da CONIB no YouTube. Informação, diálogo e ação seguem sendo pilares no enfrentamento ao ódio e na defesa da democracia. A seguir, o evento Heróis de Guerra do Beit Alohem Brasil. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. O Beit Alohem Brasil é uma instituição que apoia os nossos heróis em Israel que foram feridos defendendo o país. Confira como foi o evento Heróis de Guerra promovido pelo Beit Alohem Brasil. No Jardim América, em São Paulo, aconteceu o Encontro com os Heróis da Guerra, que reuniu convidados para ouvir de perto soldados feridos de Israel.
Organizado pelo Beit Elohem Brasil, o encontro fez parte da campanha de arrecadação em favor dos feridos de guerra e vítimas do terror, que mobiliza a comunidade brasileira em apoio ao Centro de Reabilitação em Israel. Primeiro, o trabalho do Beit Elohem talvez hoje é uma das tarefas mais importantes em Israel. Lamentavelmente, um dos resultados desta guerra que temos não somente muitos soldados feridos, mas temos ainda mais jovens soldados com problemas psiquiátricos e essa é uma das coisas mais difíceis que Israel está enfrentando hoje. A guerra não é uma coisa fácil. Beit Elohem está fazendo um enorme trabalho para ajudar, reabilitar todos esses jovens, criar futuro para eles. Eu e o Avi estávamos lá e quando a gente ouviu os relatos das pessoas, um olhou para o outro e falou: a gente tem que trazer o Beit Elohem para o Brasil. Porque a gente ouviu lá relatos de pessoas que simplesmente recuperaram as suas vidas de volta, as suas dignidades de volta, as oportunidades de recomeçar a vida de volta. E a gente se sentiu como se tivesse recebido uma missão de divulgar esse trabalho lindo para o Brasil também conhecer. Então a gente começou há 5 anos atrás, ninguém sabia o que era Beit Elohem, e hoje em dia você pergunta para qualquer pessoa aqui no Brasil o que é o Beit Elohem e sabe, a pessoa sabe o que é. É emocionante, eu fico muito sensibilizado, né? O Beit Elohem é uma instituição muito importante para todo o povo judeu, para o Estado de Israel, e é gratificante ver essas histórias e poder participar e ajudar de alguma maneira, poder contribuir para todo esse esforço de guerra. É como eles dizem lá, eles se sentem em casa mais do que em casa. Eles podem colocar tudo para fora, um entende o que o outro está passando. Nesse encontro, 2 rostos deram nome à palavra herói, Einav Wasserman e Shahar Varon. Oficial de paraquedistas, Shahar serviu 12 anos em unidade de elite e foi um dos primeiros a chegar ao kibbutz Kfar Aza em 7 de outubro. Semanas depois, já na faixa de Gaza, ele comandava sua companhia do Batalhão 202, quando caiu em uma emboscada. Fogo cruzado, explosivos e um tiro que atravessou a sua perna. Einav contou que foi para uma base onde transformaram uma garagem em centro improvisado de identificação de corpos. Durante semanas, ela limpava e catalogava corpos e pertences pessoais dos assassinados nos kibbutzim para devolver às famílias o máximo possível de memórias e buscar qualquer sinal que pudesse ajudar na identificação de reféns. Ela limpou mais de 600 corpos de israelenses que foram brutalmente assassinados pelo grupo terrorista Hamas no 7 de outubro. E hoje convive com um quadro de transtorno de estresse pós-traumático, PTSD. So I think that Beit Elohem in Israel, it's one thing that it's important to understand, that he gave me like a safety place in Israel. That I can come and be myself and be whatever I want, because everyone that is in Beit Elohem know what happened, know what is the difficult, what is the scary thing so I think this is the most important thing about Beit Elohem, the most difficult thing that you don't know how to speak about it. You don't know how to to tell what you think. Like all my family don't know how to ask about this because it's like new thing. But I think that now, when the war is like going down and finished a little bit, so we have more time to process the thing and like to speak about the thing and to understand what we are feeling. Beit Elohem it sounds so cliche, but it's not even my second home, it's my first home. I can go and I can sit with my friends. We call it a little colonized place in Tel Aviv because I go to Tel Aviv, where you can say anything. Everybody wants to hear your story. A permanent message, please be kind. I have PTSD, I have no physical injury, and you look at me and you say, she was born with a golden spoon. I scream, I fight in my sleep. I hear screams when I shower. You have no idea what the person standing in front of you
is going through. And thank you so much for all of your help and your donations, or even just listening to us. It is such a big difference when you can speak about it and people care. A gente tem, eu sempre falo que tem vários pilares o trabalho. Todo mundo pensa que só levantar dinheiro e mandar recursos para Israel. Sem dúvida, um dos pilares mais importantes é poder custear a recuperação desses soldados através de ajuda financeira, que acaba em cadeira de roda, acaba em terapias, acaba em piscina melhor com condições para eles fazer hidroterapia. Sem dúvida que é uma das coisas principais, mas não é só isso. Eu acho que a gente está aqui também para educar, a gente está aqui para levar isso para os nossos jovens, para escutar histórias como escutamos hoje à noite, de pessoas que a vida dos outros é acima da vida deles. Isso tem que passar para os nossos jovens, esses valores, e isso mostra qual diferente nós somos em termos de povo e em termos de país. E só estamos aqui no Brasil, isso eu vou repetir sempre, tranquilos, porque tem Estado de Israel forte. Estado de Israel forte nós temos porque nós temos pessoas igual a essas que a gente viu hoje. Depois da frente de batalha, veio a frente de reabilitação. Shahar resumiu a rotina entre cirurgias, fisioterapia e o desafio de aceitar uma perna ferida, enquanto busca retomar a vida ativa e o propósito. Einav trouxe o outro lado dessa mesma guerra. As noites em claro, os gatilhos em cada barulho, a dificuldade de voltar ao trabalho e às ruas. Nas falas dos dois, ficou claro que a reabilitação física e emocional andam juntas e que nenhum herói faz esse caminho sozinho. Beit HaLochem é determinante na vida dessas pessoas, são verdadeiros heróis. É incrível as histórias que a gente ouve de bravura, heroísmo, comprometimento, dedicação, responsabilidade. Então, jovens de 20 e poucos anos, que ele se considera avô, como se fosse um pai ou avô da sua unidade. É incrível, com tão pouca idade, assumir tanta responsabilidade. Acho que a missão do Beit HaLochem, nesse caso, a recuperação física e psicológica desses heróis, é incrivelmente importante, porque, como eles falaram, não é só a recuperação física, mesmo a recuperação psicológica, dá um senso de propósito para a vida desses jovens que tão bravamente contribuíram na defesa de Israel e do povo judeu. E, obviamente, na hora me tocou uma causa absolutamente necessária. Cuidar de quem está cuidando da gente, quem está perdendo o braço, perna, para cuidar do Estado de Israel, que a gente tem um lar se a gente um dia precisar. Para Einav, Shahar e outros dezenas de milhares de soldados, o Beit HaLochem não é apenas um serviço, é um segundo lar, onde eles podem reconstruir a vida com dignidade, com a ajuda direta da comunidade judaica no Brasil e no mundo. Confira as últimas informações sobre Israel com o professor Samuel Felber. Olá, eu sou o professor Samuel Felber com as notícias de Israel desta semana. E tá frio em Israel essa semana. As temperaturas baixaram, choveu muito, mas nos últimos dias o sol saiu, o que garante que as temperaturas vão continuar bastante baixas. E isso é um problema para os nossos soldados, que estão no sul do Líbano, onde faz realmente muito frio, inclusive chega a nevar, e na faixa de Gaza, onde a chuva os torna vulneráveis a todo tipo de ações dos terroristas que se aproveitam destas condições. Não há, por hora, nenhuma novidade em relação a qualquer mudança no status da faixa de Gaza. Os turcos continuam vetados por Israel e, como não há nenhum avanço em direção à formação de uma força de segurança, o Hamas continua a controlar as áreas onde ainda estão presentes. E o nosso último refém ainda não teve o seu corpo libertado. Continuamos aguardando
talvez até o final de Hanukkah ainda aconteça um milagre. No campo das disputas eleitorais, continuam as tentativas de acomodação entre os vários partidos. Naftali Bennett continua firme na sua campanha, apesar de um problema que surgiu com o seu telefone celular que foi hackeado. Dizem que foram os iranianos, mas por hora ninguém tem nenhuma informação concreta. Netanyahu não conseguiu emplacar o principal aliado relacionado com a reforma judicial para colocá-lo no topo da comissão que deverá investigar os eventos do 7 de outubro. O próprio Netanyahu será o chefe dessa comissão de inquérito, o que, de certa forma, dilui a possibilidade de algum tipo de conclusão muito definitiva. E os ortodoxos continuam causando problemas. Por um lado, decidiram que voltam a votar com o governo, por outro lado, vem realizando grandes manifestações em Jerusalém, em Ashdod, e perturbando a ordem pública, inclusive ferindo essa semana vários policiais. E essa semana trouxe também importantes notícias econômicas. A Nvidia, a maior empresa em valorização do mundo, decidiu abrir um campus tecnológico no norte de Israel, próximo de Haifa. Eles compraram uma enorme propriedade de 90 mil metros quadrados, vão construir um campus e toda a região do entorno já começa a sentir seus efeitos com o aumento do preço das propriedades e a expectativa de uma melhora na condição de vida. 10 mil israelenses serão levados para trabalhar nessa nova empresa que vai competir diretamente com a Intel. E numa negociação astronômica, Netanyahu fechou um acordo com o Egito para exportar gás dos campos do Mediterrâneo para o Egito em troca de 58 bilhões de shekels que vão entrar nos cofres israelenses. É com uma quantia enorme, mas deixa a preocupação do suprimento de gás no futuro para os próprios israelenses. Exportar o gás é muito bom, mas fica a pergunta se não vai faltar gás para gerar energia em Israel, mas isso ficou lá para frente. É isso por hoje, entramos em férias, boas festas para todos e nos vemos na volta no começo de 2026. A seguir, Campeonato de Basquete na Hebraica de São Paulo.
Hebraica de São Paulo recebeu nas suas quadras mais um torneio de basquete para a alegria do clube. Na Hebraica, aconteceu um campeonato de basquete que integrou um trabalho contínuo do clube com a modalidade, das escolinhas do próprio clube às equipes que representam a Hebraica em ligas e campeonatos fora da sede. Os torneios internos mantêm o esporte presente na rotina, revelam novos talentos e dão ritmo de jogo a quem já veste a camisa azul e branca. Nessa edição, acompanhamos de perto a fase decisiva do campeonato. Foi muito legal. Realmente é muita emoção aí voltar a jogar basquete aí depois de muitos anos. Tá de parabéns à organização, é um prazer aqui na Hebraica, é a segunda casa e o time que se formou aqui realmente uma moçada aí espetacular. O time realmente fez a diferença aí, o pessoal mais jovem sem dúvida, mas a gente está muito feliz de ter participado e ter ganhado também. Eu sou o mais novo do campeonato, sou o menor também, então acho que uma das maiores dificuldades é ter que jogar contra os caras muito maiores que eu, muito mais fortes. Até os caras do meu time mesmo falam que eu sou o que mais sofro dentro de quadra, pela questão mesmo do tamanho, da força e também de velocidade. Tem aí, os caras são rápidos, fortes também. A gente juntou um grupo de mais de 100 pessoas que joga todo fim de semana, e aí algumas pessoas organizaram isso aqui, e aí fica mais gente sabendo. A ideia é trazer cada vez mais gente para jogar aqui de domingo, de todas as idades. Vocês falaram agora com o Marco, tem 15 anos, tem cara de 15 anos, de 80 anos jogando. Domingo, 10 horas da manhã, Macabeus normalmente. Na final, cada posse de bola tinha peso de decisão. Jogo equilibrado, marcação de perto, tempos técnicos para ajustar a equipe e muita concentração na hora dos arremessos. Foi daqueles confrontos em que dá para sentir em quadra a vontade de vencer, sem perder o clima de respeito e parceria entre os times. Foi muito legal, muito bacana. Principalmente todos os times, todos os meninos, eles abraçaram assim esse evento, foi muito legal, acolheram a gente mais velhos, mais novos. Parabéns pela organização, parabéns pela Hebraica. A gente ficou muito feliz de estar aí e sair com um campeonato. Eu sempre joguei com essa galera desde pequeno aqui no clube. Estou muito feliz de voltar a jogar com eles, muito feliz de ver o basquete da Hebraica renascendo. E acho que o propósito do campeonato foi cumprido, não ganhamos, mas o importante é estar jogando com os amigos, juntar a galera de volta. Muito feliz de estar aqui jogando de novo. Enquanto a bola subia na quadra, do lado de fora vinham os incentivos. Família, amigos e companheiros de clube acompanhando lance a lance, comemorando cada cesta e sofrendo em cada erro. A final virou um momento de encontro em que quem não estava jogando também fazia parte do espetáculo. O campeonato ele foi organizado somente com atletas da comunidade, né, atletas e ex-atletas, praticamente todos formados no clube. A gente deixou liberado para que participasse a partir dos 15 anos. Das equipes que chegaram agora para jogar semifinal e final, a equipe mais nova não participou. Os 4 melhores times fizeram a semifinal e hoje final e terceiro colocado. Tem muito basquete para jogar. E é muito importante dentro da comunidade que eles continuem praticando. E esse torneio serviu muito para isso. Então a gente criou um grupo com os capitães, 6 capitães, e todos eles participaram do início ao fim. Eu acho que isso foi no final o mais legal, né? Um torneio da comunidade mesmo. O grupo do basquete se juntou, se reuniu, se organizou e fez esse torneio muito legal. E a final não podia ter sido melhor, super disputada. Estamos muito felizes. No apito final, troféu e medalhas coroaram os campeões, mas o campeonato vai além do resultado. A cada edição, o basquete na Hebraica reforça seu papel como esporte, convivência e vida de clube, criando histórias que continuam muito depois do placar encerrado. Em Hanukkah, acendemos a Hanukkah por 8 noites, adicionando uma chama a cada noite. Mas qual é a história por trás desta amada festa? Se alguém lhe perguntasse, o que é Hanukkah? Provavelmente você começaria contando a história do rei helenístico Antíoco IV. Os sírio-gregos tentaram forçar os judeus a abandonar o judaísmo e adorar ídolos. Mas um pequeno exército de judeus, os macabeus,
liderados por Yehuda, se rebelou e os derrotou na batalha contra todas as probabilidades. Depois de vencer, os judeus retornaram ao templo em Jerusalém. Eles o encontraram profanado, transformado em um local impuro. O povo queria reacender a menorá do templo, o candelabro de 7 braços que deveria arder todos os dias. Mas havia um problema. Eles procuraram e encontraram apenas um jarro de azeite puro, intacto com o selo do sumo sacerdote. Havia azeite suficiente apenas para um dia. No entanto, milagrosamente, aquele pequeno jarro ardeu por 8 dias inteiros, tempo suficiente para preparar e trazer azeite novo e puro. É aqui que fica interessante. Os rabinos do Talmud fazem a mesma pergunta que nós. O que é Hanukkah? O que ele comemora? Eles contam a história, mas pulam diretamente para a segunda metade, a parte do azeite. Eles mal mencionam a vitória milagrosa da batalha. Por quê? Por que o Talmud se importa tanto com o milagre do azeite e ignora a batalha inteira? Pense dessa forma. Tudo no mundo tem 2 partes, o físico e o espiritual. Assim como nós temos um corpo e uma alma, a história de Hanukkah também tem uma alma e um corpo. O corpo de Hanukkah, a vitória física, foi a batalha. A alma de Hanukkah, a vitória espiritual, foi a vitória do próprio judaísmo. Essa vitória espiritual foi representada pelo milagre da menorá. Há algo que a maioria das pessoas não sabe. Quando dizemos que havia apenas um jarro de azeite, não é totalmente exato. Havia muito azeite. Aquele jarro era o único azeite que havia permanecido espiritualmente puro após a profanação grega. O azeite impuro parecia e ardia tão brilhantemente quanto o puro, mas não tinha a pureza espiritual necessária para o serviço no templo. Os gregos queriam que os judeus cumprissem as mitzvot, mandamentos, apenas no nível físico, deixando a espiritualidade de lado. Os macabeus arriscaram suas vidas, motivados por uma causa espiritual, seu direito de cumprir as mitzvot corretamente, indo além. E foi especificamente porque estávamos tão dedicados a realizar este mandamento da melhor maneira possível que Deus nos recompensou com um milagre sobrenatural, permitindo-nos fazê-lo direito. É por isso que a identidade do Hanukkah, o que é do Hanukkah, é a luz da menorá e não a batalha física. Até hoje acendemos Hanukiot em nossos lares, adicionando uma vela a cada noite, aumentando a luz. Compartilhamos essa luz com o mundo exterior, garantindo que ela alcance cada canto da nossa existência física. Hanukkah está longe de ser um feriado menor. É tão cósmico quanto a alma. In Chanukot-Tag und in Onyx von Chanukah, was wie mir sagt in Al-Hanissim, der Montos, Al-Hanissim Al-Atshuis, was seine verbunden, echt mit Amilchomo, was haben demol gefiet, die Zivis Hashem, jeder Ried und alle Rieden, an Kegen, die, was einen Eisveitero Secho, wo das nimmt sich von dem Jezer Horre, haben seine See gewähnt, die,
was nicht rechnen liegt mit Cheshbenes, was einen gewähren Miyatim gegen die Am Israel und Chaloshim, es von deswegen seien sie allein in Zivis Hashem und haben gefühlt die Milchoma und haben gehabt den größten Nitzochen, bis Lehedes und Lehave Leshimcha Hagode, hat der Nitzochen hat gebracht dem Kiddush, der Heiligkeit von dem ewigsten größten Namen, in Asamin Eifen, als der Nord verrebig geworden. Super bom dia e feliz Hanukkah. Num momento tão alegre, momento tão difícil. Hashem nos ensina como em Hanukkah, aquilo que a gente acendeu no primeiro dia, a gente acendeu uma vela, não basta. Devemos dobrar essa noite. Devemos acender 2 velas. Cada um fazendo sua parte, iluminando o mundo, como o Rebbe menciona. Was a Cheshach chasse Oretz, a viele in der Zeit von Finsterkeit von Golus und in der Welt macht a Jid lichtig durch Jiddischkeit, durch Ner Mitzvah Vetero durch Lichtigkeit und viel nach lichtigen Leben, da ist mir Menazea, der Finsterkeit und der alle nicht gewünschene Sachen in einem Leben, aber das macht lichtig sei bei sich in Huis, in Beise, und das macht lichtig bei Chut. Quando o mundo vai estar obscuro, o nosso papel vai ser iluminar. E através da luz, a gente vai vencer essa batalha. Se Deus quiser que o mundo inteiro esteja muito iluminado e que a gente possa ter momentos de alegria completo, como consta sobre a vinda de Mashiach. Oz e Moles Roikpino. Então, a gente vai preencher o nosso sorriso. A gente vai poder sorrir sem nenhuma restrição. Super bom dia, feliz Hanukkah e até mais. Rabino responde. Surgiu uma pergunta aqui: existe pecado imperdoável no judaísmo? A resposta é negativa. Não. Tudo pode ser perdoado. Claro, a pessoa tem que se arrepender, um arrependimento sincero. Tem pecados que o arrependimento é mais fácil, tem pecados que o arrependimento exige mais, tem pecados que o arrependimento é mais difícil, mas para tudo tem perdão. Tudo. O ser humano é um ser humano. Humano é errar, como diz em latim, errar é humano, é? Então, se errou, Deus entende e Deus perdoa. Claro, vai precisar mostrar boa vontade, não repetir o erro, tomar a decisão que nunca mais tropeça desta forma, mas tudo existe um perdão. Não somente existe um perdão, se o arrependimento é muito sincero, por amor a Deus, somos capazes de transformar os erros e os pecados em boas ações. A seguir, a exposição do Teniado. Oi, eu sou a Nathalie e estou aqui para falar sobre uma collab incrível. A Jill Joy se uniu ao Pin for Peace para lançar uma colaboração exclusiva de camisetas. 100% algodão e com 8 mensagens inspiradoras e divertidas, como Hi, I am that Jill, Be proud of yourself and Pin for Peace e Be good, do good. As peças já estão disponíveis no site da Jill Joy. Vem com a gente fazer parte desse movimento que busca a paz através da educação. Let's Pin!
a Galeria Nata abriu as portas para o Teniad realizar mais uma exposição beneficente dessa instituição que é central e essencial para a nossa comunidade. Na Galeria Nata, em Pinheiros, a exposição beneficente Soma reuniu artistas em torno da mesma causa e chegou ao segundo ano em parceria com a instituição beneficente israelita Teniad, unindo o universo da arte a um objetivo muito claro: ajudar no combate à fome. Em um domingo de vernissage, convidados e a comunidade acompanharam de perto essa mostra de arte, que reúne obras de vários artistas depois do sucesso da primeira edição. Primeiro que eu sou muito fã do Teniad, eu acho que é uma instituição assim maravilhosa, faz uns trabalhos incríveis. Como eu fiz uma exposição lá no Bom Retiro, eu tive a oportunidade de conhecer mais ainda, né? Segundo, porque acho que eu sou pintora, também me interessa, mas independente disso, acho que todo mundo tem que apreciar a arte, aprender. Eu acho que é uma forma de humanizar. De muito bom gosto, diversificada, com artistas com abordagens, com caminhos artísticos diferentes, achei muito bacana. Eu acho sempre relevante, né, a gente poder contribuir de alguma forma com quem precisa, com instituições que precisam, eu acho sempre muito relevante. Por trás dessa iniciativa está a Nata Art Design, criada por Ariela Mansur e Natasha Zaniek, e que tem como proposta aproximar o público da arte, misturando artistas emergentes e nomes já consagrados em uma curadoria acessível. Ariela e Natasha, amigas de infância, trocaram o mercado corporativo para abrir um espaço de arte e design em Pinheiros. A galeria tem clima de casa, com obras expostas de forma acolhedora, sem a formalidade tradicional. A gente acredita muito na causa do Teniad, a gente gosta muito desta causa. E a gente percebeu como as pessoas gostam e querem colaborar. E aí a gente falou assim, a ideia é assim, vamos somar mais artistas para fazer parte desta equipe, mais clientes para poder ajudar o Teniad. Então a ideia não é só ter uma obra, vendeu e reverter parte dessa renda para o Teniad. Não, vamos somar mesmo, colocar um mundo muito grande de pessoas que gostam de ajudar os outros e ao mesmo tempo gostam de arte. Então essa foi a ideia dessa exposição, né? Por isso que a gente deu o nome de Soma, porque a gente percebeu que quanto a gente tem mais gente querendo fazer o bem se torna maior. E a gente sabe que as pessoas gostam de arte, porque a arte dá alegria. Por isso que a gente pensou nisso. Do outro lado dessa parceria está o Teniad, instituição beneficente judaica que, desde 1992, atua no combate à fome e na recuperação da dignidade de pessoas em situação de vulnerabilidade em São Paulo. A entidade mantém uma cozinha industrial do Bom Retiro, onde prepara refeições completas servidas em refeitório comunitário e em programas como Refeições sobre Rodas, que leva comida pronta até a casa de idosos com limitações de locomoção. E o Sopão com Carinho, que distribui de 350 a 400 marmitas de sopa por noite na região central da cidade. Em parceria com o poder público e outros projetos, o Teniad já movimentou centenas de toneladas de alimentos por ano e hoje busca garantir até 1.000 refeições diárias para quem mais precisa. Essa eu estava contando para a Natasha, é a segunda exposição que eu participo esse ano com fins de ajudar outras pessoas. Eu participei de uma outra exposição recentemente, a parte da venda se destinava a uma casa da criança. Então é prazeroso. São todas as artes modernas, divertidas, trazem um impacto assim para o ambiente muito legal. Aquela eu adorei. Eu acho uma iniciativa muito legal, ter parcerias com outras empresas, galerias, enfim, qualquer coisa que seja, é uma coisa muito legal. É dessa união entre Soma e Teniad que nasce o coração deste projeto. Aqui, a arte se transforma em recurso para manter os programas de alimentação e assistência da instituição. Cada obra vendida ajuda a sustentar esse trabalho contínuo com pessoas em vulnerabilidade. Como lembrou o rabino Berel Weitman, quando artistas, público e comunidade se unem em torno da mesma causa, a arte deixa de ser só contemplação e vira ação.
Em um cenário em que a fome ainda é realidade, participar da exposição, divulgar a iniciativa e, sempre que possível, doar é transformar um passeio pela galeria em cuidado real com quem precisa. E o programa Shalom Brasil de hoje chegou ao fim, mas você pode estar sempre conectado com a gente, seja no Instagram, seja no YouTube, para não perder nenhuma novidade do Shalom Brasil. Um grande abraço e até a próxima semana. E Shalom Brasil! וכל הזמן הזה הייתי לבד, כל הזמן הזה כל יום מחדש, כל הזמן הזה הייתי לבד, כל הזמן הזה הייתי לבד. תגיד, אתה זוכר את החבר'ה? זוכר את הדירה? זוכר את הצחוקים? הודעת לי שאתה מאוהב בי אחרי 2.5 ימים בקושי. בחדרי חדרים בכינו, בחוץ צחקנו עד השמיים. אמרת שיש בי ברכה ונשקת לי את הידיים. אמרת אין חברים בעולם הזה, וואלה קדם לאדם זאב. איך הכנסת אותי לעולם שלך, איך אהבת אותי עד כאב. הרבה יותר מכל השרלות האלה שהיית איתן לפניי. זוכר? יפו דלת שמאלה, ים של דמעות בשתי עיניי. אני לא יודעת מה, אני לא יודעת למה, אבל כל הזמן הזה הייתי לבד, כל הזמן הזה כל יום מחדש, כל הזמן הזה הייתי לבד, כל הזמן הזה זוכר ישיבות על הדשא בסירקין, סתקמח בגשם לאוטו, מבסוטים מכל מה שיש לנו, תמיד מכחישים את כל מה שלא טוב. אני הייתי זינה הנסיכה הלוחמת, אתה היית אבי נעלבי, הייתי שומעת את נינה סימון שרה You don't know what love is, כשניסיתי להשתנות בשבילך ולהיות אשת חלומותיך, כשרצית קלאסה הייתי ביונסה, רצית שכונה הייתי פרחה, כשחלמנו לטוס בעולם אם רק היינו שורדים משברים, כשסיפרת איך אמא שלך עברה מבית חולים לבית חולים לבית חולים. אני לא יודעת מה, אני לא יודעת למה, אבל כל הזמן הזה הייתי לבד, כל הזמן הזה כל יום מחדש, כל הזמן הזה הייתי לבד, כל הזמן הזה תגיד, אתה זוכר את הטוב? זוכר חיבוקים, זוכר נשיקות, כי כן היו רגעים, דקות נדירות של דפיקות לב ותשוקות. תגיד עכשיו דוגרי, זוכר את הקריזות, זוכר את הריבים, זוכר שהלכנו ברחוב, כועסים מסתכלים בקינה על זוגות אוהבים, זוכר את המילים הטובות, איך קיווית לשמוע תודה, זוכר שבכיתי בשקט בסתר פינה של החדר ואיש לא ידע, הם מדברים איתך עליי, כל המשפחה וכל החברים שלך, אני יודעת שאהבת אותי, אהבת כמו שלא אהבת בחיים שלך, אבל החיים חזקים מאיתנו, ונתת לגשר ליפול, דיברת כמו ילד כועס ודפוק, שהיית קנאי וחסר ביטחון בגדול, אין אמא ואבא, אין חשק לכלום, רגנג'ה וטבק, ואני מתארגנת כל ערב על שחטה, כאילו החיים שלי סבבה, חיפשתי את הדרך לחתוך ממך, מבלי לצאת הפוגעת, זוכר את כיפי חרדה ולילות לבנים שחשבתי שאני משתגעת, אהבתי אותך בכל רגע נתון, גם שעשית לי דווקא, ריפאתי את הלב השבור שלך, ואתה בתמורה נעלמת. אני לא יודעת מה, אני לא יודעת למה, אבל כל הזמן הזה הייתי לבד, כל הזמן הזה כל יום